Para iniciarmos, vamos pedir que ou desliguem ou diminuam os volumes do celular, por favor. Francinir, você pode vir fazer a leitura. Vamos fazer a leitura do livro Sinal Verde, é a leitura 11. Boa tarde. No livro Sinal Verde, pelo escritor André Luiz, médium Francisco Cândido Xavier. 11. O comércio e o intercâmbio. O intercâmbio é também uma escola de fraternidade. Realmente carecemos da atenção do vendedor, mas o vendedor espera de nós a mesma atitude. Diante dos balconistas fatigados ou irritadiços, reflitamos nas provações que indubitavelmente os constrangem nas retaguardas da família ou do lar, sem negar-lhes a consideração e carinho. A pessoa que se revela mal-humorada em seus contatos públicos provavelmente carrega um fardo pesado de inquietação e doença. Abrir caminho à força de encontrões não é só deselegância, mas igualmente lastimável descortesia. Dar passagem aos outros em primeiro lugar, seja no elevador ou no coletivo, é uma forma de expressar entendimento e bondade humana. Aprender a pedir o favor aos que trabalham em repartições, armazéns, lojas ou bares é obrigação. Evitar comentário chulo ou depreciativo, reconhecendo-se que as palavras criam imagens e as imagens patrocinam ações. Zombaria ou irritação complicam situações sem resolver os problemas. Quando se sinta no dever de reclamar, não faça de seu verbo instrumento de agressão. O erro ou engano dos outros talvez fosse nossos, se estivéssemos nas circunstâncias dos outros. Afabilidade é caridade no trato pessoal. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso modelo e guia, nosso amigo, nosso irmão, espiritualidade amiga que presente, que dirige esses trabalhos, pedimos licença para começarmos mais uma reunião pública da União Municipal Espírita de Petrópolis. Agradecemos, Senhor, todo o amparo recebido, agradecemos por estarmos aqui, agradecemos, Senhor, pela nossa saúde e pedimos que ampare a todos aqui presentes. Que a espiritualidade amiga envolva a todos, trazendo muita paz, muita harmonia. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que estão em nossos pensamentos, necessitando de um momento de ânimo, de forças, para enfrentar as dificuldades desse momento. Pedimos também por todos aqueles que se encontram adoentados nos hospitais, nos lares, nas ruas, por aqueles que estão dentro das prisões, enfim, Senhor, por esse nosso planeta que passa por tantas dificuldades, por momentos de tantas aflições. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da tarefa, pedindo que ampare Maria Luísa, porque preparou o estudo
e veio aqui conversar conosco. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos estejam bem com a graça de Jesus. Então, a nossa tarefa hoje é falar de uma palavra muito importante na nossa caminhada, porque ela vem muito de encontro, né, às nossas vidas, os nossos haveres, os nossos parentes, os nossos amigos, enfim, ela faz parte muito da nossa vida, né, ainda mais agora no tempo que nós estamos vivendo. Então, é a palestra do Maurico, que o Evangelho nos traz. Então, conta o nosso Evangelho que esse rico, ele era abastado, né? Tinha tudo, tinha todo o conforto, e nessa riqueza toda ele não fazia caridade nenhuma. E tinha esse mendigo, o Lázaro, que ficava à porta, né, da residência dele lá, esperando cair alguma coisa, algum pedacinho de pão, alguma coisa que ele pudesse se alimentar, porque ele vivia nas ruas, era muito doente, era todo chagado, né? E a única coisa que ele tinha eram os cães que vinham lamber as feridas dele, que aliviavam ele, né? E era aquela caridade que o bichinho fazia, porque é a única coisa que ele tinha. E viveu muito tempo nessa situação, tanto o rico quanto ele, quanto Lázaro. E daí, lógico, né? Todos nós desencarnamos. E Lázaro desencarna, mais por causa da situação de saúde dele, e debilitado, né, porque não tinha alimento direito, não tinha cuidado de saúde, ninguém cuidava dele, e ele foi para o plano espiritual. E lá ele foi recebido por Abraão. Abraão foi um profeta, né, do tempo de Jesus, que das parábolas de Jesus. E Abraão já estava no plano espiritual e o recebeu, porque ele era muito fiel. O Lázaro era tão fiel quanto o Abraão, que Abraão era tão fiel que quando Deus fala para ele fazer o sacrifício do filho dele, vocês devem lembrar dessa história, que já leu a história, e ele vai, né, sacrificar o filho em obediência a Deus. Só que os anjos trocam o filho dele por um cordeiro. Mas aí Deus vê, né, a fidelidade dele, da fé que Abraão tinha. Então, Abraão recebe Lázaro. E passado mais tempo, o rico também vai para o plano espiritual. E aí, quando o rico chega ao plano espiritual, ele vê que Lázaro está a braços com Abraão, né, ao lado de Abraão. E ele fica assim, né, com uma coisa assim, dizendo, o que é isso? Né? Ele era uma pessoa que vivia na rua, todo chagado, todo doente. Como é que agora está aí aos braços com Abraão e eu? O que vai ser de mim? E aí ele se vê lá nas chamas, né? Como se fosse no inferno, né? Que a gente sabe muito bem que nós fazemos o nosso céu ou o nosso inferno interior. E ele estava se sentindo como ele estivesse queimando ali, as chamas o queimando. E ele fica tão desesperado que ele pede a Abraão que Lázaro molhe ao menos os dedos na água e ponha a boca dele para que ele tivesse um alívio daquela queimação que ele estava sentindo. E Abraão responde para ele. Vamos ver o que Abraão fala para ele. Pai Abraão, isso é o rico pedindo, né? Tem piedade de mim, manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro terrível tormento nessas chamas. E Abraão responde: meu filho, lembra-te de que recebeste em tua vida teus bens e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Então aí a gente para pensar, né? O que eu estou fazendo na minha vida? Será que eu vou encontrar conforto ou vou encontrar esse desespero
que esse rico estava recebendo. Então, eu me vali do nosso livro, que eu já fiz estudo, né, de estudo aprofundado da doutrina espírita, e também aqui fala, né, da história de Lázaro e o rico. Então, essa parábola, ela analisa questões fundamentais relativas à riqueza. Porque quando nós reencarnamos, nós recebemos dificuldades ou facilidades. Porque Deus nos dá aquilo que é para que nós possamos provar se realmente nós somos capazes daquelas condições. E o rico recebeu a riqueza, e Lázaro, por alguma situação dele, ele teve que passar por essa prova, né? Então, aqui ele fala, né, relativos à riqueza. Quando se tem uma riqueza, quando a pessoa tem abastada, ela não é que seja obrigação, mas ela pode muito bem auxiliar aquele que tem menos. Não é verdade? Não se trata em dinheiro. Eu vou dar dinheiro porque estou coitada, não tenho mais roupa. Não é esse o caso. Existem 1000 formas de ajudar a pessoa. Quantas vezes a pessoa precisa de uma palavra, de um carinho, de um afeto, uma visita? Independe de dinheiro. Mas, muitas vezes, aquela criatura realmente precisa da parte amoedada. E a gente, às vezes, não faz, não dá, não ajuda. E aquilo pesa muito no trajeto da nossa vida. Então, fala do emprego e provas, né, que eu acabei de falar, né, tanto do rico quanto do pobre. E a desigualdade social e econômica, e apelo aos bens materiais. Quer dizer, era uma diferença muito grande, porque quando você depara com uma pessoa que tem uma condição bem alta, né, está no poder, tem muito dinheiro, muita condição social, você fica assim, parece que você diminui de tamanho, né? É interessante, a gente fica... não é que a gente fica humilhado, se sinta humilhado, não. Mas a gente sabe que aquela pessoa é uma pessoa importante, que tem um cargo muito importante, ele tem facilidade do dinheiro, essas coisas todas, e a gente fica meio assim, né? A gente tem pessoas até que fica tão humilhada, se sente humilhada, que nem perto não chega. São essas as diferenças sociais. Enquanto que, muitas vezes você depara com um ser humilde na rua, uma pessoa da família mesmo, uma pessoa que tem necessidades extremas, e você o abraça, você ajuda, você faz, porque você sabe que nós temos essas diferenças sociais. Aquele é necessitado, o outro não tem necessidade material. Mas o apego aos bens materiais é muito perigoso na nossa vida, porque nós sabemos que nós não temos nada, tudo nosso é empréstimo de Deus, né? Muitas vezes a gente fala isso nas palestras, nós temos empréstimos, tudo é emprestado. Deus nos empresta a condição, Ele nos dá a condição de termos as coisas materiais, porque precisamos, para viver nós precisamos do dinheiro, da roupa, da comida, de tudo. Então, Deus nos permite ter, através do trabalho, através do esforço de cada um faz a sua parte para poder ter aquilo que ele necessita de ter. Mas o apego é muito perigoso, porque como a gente não é dono de nada, tudo é empréstimo, o que acontece com o empréstimo? Eu pego uma coisa emprestada, o que eu tenho que fazer? Devolver. E assim nós vamos ter que devolver. E esse apego, o que acontece? Nos prende no plano material, porque eu estou vivendo mais da parte material do que a parte espiritual. Eu estou apegada aos meus bens, né? A minha casa, meu carro, meus filhos, meu marido, tudo é meu. Então a gente começa, né, no espiritismo, a gente começa a dizer assim, não, eles estão meu marido, ele está meu marido, eles estão meus filhos, eles estão minha família. A gente tem que começar a usar esse termo, porque na verdade é isso que acontece. Quem é dono de alguém? Quem é que diz assim, minha mulher, é minha por quê? Eu comprei, eu paguei, porque antigamente na escravidão era assim, né? O homem pagava para ter uma mulher bonita, uma moça, né, para ficar escrava dele. Aí sim, era dele, em termos, né? Mas hoje a gente sabe, nós estudamos no Evangelho, que ninguém pode dizer que é dono de nada nem de ninguém. Nós somos
irmãos na mesma humanidade, nós somos filhos do mesmo Pai, mas com a condição certa de que estamos, por enquanto, aqui. Um dia, lógico, muitos vão se encontrar, muitos vão estar juntos, mas nem sempre vai ser a mesma coisa. Tudo vai ser diferente, porque cada caminho é caminho diferente. Então, esse apego nós não temos que ter. Aprender a não se apegar. E dizer, não, isso aqui por enquanto é meu. Né? Aí, quando a gente vai desencarnar, façam o que quiser, porque eu já falei isso lá em casa. Eu já estou para lá no meio do caminho, né? Então eu digo, olha, tudo que está aqui, que eu não tenho tanta coisa assim, de olha, tudo que está aqui, façam o que quiser, não quero nem saber o que vai ser feito, né? Espero em Deus que eu não preciso nem saber de nada. Porque a gente tem que agir assim, porque senão, o que acontece? O espírito se prende a essa forma de dizer que é meu, eu quero, e eu não saio daqui porque isso é meu, e sofre horrores, né? Porque o rico ali, por que ele está sofrendo? Porque ele se apegou aos bens materiais dele, ele não soube ajudar, ele não soube ser caridoso, então ele ficou preso naquela situação e vai como se fosse mesmo para um inferno de vida, né? De sofrimento. Então, a importância da prática da caridade. Quantas vezes nós deixamos de fazer uma caridade? E outra vez eu vou dizer, independe de dinheiro. Porque nem sempre a gente é tão abonado para poder tirar um dinheiro grande e dizer, olha, toma, estou te dando de presente. Nem sempre isso acontece. Nem na família, às vezes, porque todos têm dificuldades, todos trabalham, todos têm sua luta de vida. Mas a gente pode fazer caridade de 1000 formas. A maior caridade que se faz é conosco mesmo. É conosco. Qual é a caridade que eu faço comigo? É não pensar mal, colocar maus pensamentos na minha cabeça. É não falar mal, é não ter maledicência. É procurar vivenciar o que é bom da vida. Não procurar as coisas ruins, as desgraças da vida, porque acompanham a gente também. Mas é tudo o que a gente pode fazer de melhor para nós, é colocar para nós, para o nosso espírito, o que seja melhor. A prece, o bom comportamento, o amor ao próximo, o carinho que a gente tem que possa ter, tudo isso é caridade. Dar é bom, posso dar, posso ajudar alguém? Ótimo, vou ajudar. Mas também é caridade calada, silenciosa. Porque se eu começo a gritar no mundo que eu dei, que eu fiz, perdeu o valor. Né? Já perdeu o valor. Então, a caridade é uma coisa muito importante nessa que a parábola aqui nos traz, porque o nosso amigo, não teve caridade com Lázaro. Ele poderia ter mandado, né, os servos dele fazer uma bandeja de comida e servir a essa criatura, e ele não fez. Ele pegava, coitadinho, os pedacinhos, as migalhas que caíam lá da mesa do rico, né? Então, essa parábola, ela nos traz isso também, né? A forma da caridade. E a consequência do egoísmo, do orgulho, que é o caso do rico. Por que ele foi parar lá naquela situação? Foi orgulho e egoísmo que levou para lá. Porque quando nós não somos caritativos e temos humildade de poder dizer, não, eu não posso, mas eu vou tentar de alguma forma fazer. A gente sabe que isso vai pesar muito, o que pesou para ele. Porque quando nós vivemos do egoísmo e do orgulho, que são as chagas da humanidade, nós estamos perdidos no meio do caminho. Nós não nos encontramos com isso. Nós perdemos tempo, nós estacionamos ali, porque nós não vamos em encontro do amor. Porque quando a gente conhece ou vai em busca desse amor, dessa humildade, exercendo a humildade, a caridade, a gente esquece o orgulho e o egoísmo, né? São as duas chagas que perseguem a nós todos. Muitas vezes a gente ainda tem, dizer, eu não tenho mais orgulho, eu não tenho mais vaidade, não, a gente lá no pontinho, né? A gente ainda tem, não tem jeito. Mas a gente se cobra, diz, nossa, agora eu não posso mais agir assim, eu tenho que agir diferente. E aí a gente cai em si e muda aquela situação na nossa vida, né? Fácil? Não é. Você não vai mudar de um minuto para o outro de egoísta
para caritativo, para isso, para aquilo, tudo de bom. Não. A gente vai aos pouquinhos, né? Vai exercendo isso aos pouquinhos. E também, que ele fala aqui do desprendimento das coisas materiais que eu já falei. Procurar se desprender, né? Procurar se desprender como? Eu tenho muita coisa guardada. Isso é um fato, né? É muito interessante, né? Todo mundo tem coisa guardada. É da minha mãe, é da minha avó, é da minha tia, não é da minha bisavó, né? E aquilo fica guardado, e fica com cheiro de mofo, e tanta gente precisando e ninguém faz nada. Errado, porque nós não vamos levar nada para o outro lado. Aquilo vai ficar na nossa memória, na nossa lembrança espiritual, mas o que é material, vamos ajudar alguém, vamos doar, vamos fazer a nossa caridade, que é o nosso dever de cristão. Porque eu não preciso fazer caridade com dinheiro só. Tem muita coisa que eu posso fazer. Eu tenho muito prato, muitos talheres. Eu vou pegar isso e vou doar para aquela pessoa lá que não tem. Muita roupa. Eu sei fulano que está precisando de uma roupa, eu vou doar para ele. E assim a gente vai fazendo esse desprendimento da nossa vida. É uma coisa também muito falada em questão de joias. Tem pessoas que têm joias, né? Porque puderam ter, ganharam de presente. É ótimo isso. Mas elas vão levar joia para o outro lado quando? Que dia? Então, essas joias, muitas vezes, vai ser uma corrente prendendo a criatura aqui nesse planeta. Então, se eu tenho uma joia, eu gosto muito dela, eu vou passar para minha filha. Eu não tenho, graças a Deus, não tenho joia nenhuma. A joia que eu tenho são meus filhos, meus netos, né, meus bisnetos, mas a única joia que eu tenho na vida. Mas se eu tenho alguma coisa de valor, e eu sei que aquilo ali pode me prender futuramente, espiritualmente, eu vou me desfazer, eu vou vender, vou pegar aquele dinheiro, vou empregar na família, ou vou comprar coisas para eu viver naqueles dias, ou então vou doar de presente, vou dar para uma neta, para uma filha, porque isso, gente, prende. Tudo que é material prende a nós aqui na Terra. É muito triste. E quando a gente está numa reunião mediúnica e chega um espírito nessa situação, como é triste, gente, ouvir o que ele fala, né? A prisão que ele está, a situação que ele se encontra, é muito triste. Então nós espíritas, já estamos ouvindo toda vez nas palestras, nessas situações, vamos mudar o nosso proceder, vamos mudar, né? Uma vez eu escutei uma pessoa, né, falando assim, eu tenho tanto disso, tem uma prateleira disso. Não vou falar não. Aí eu falei assim, mas escuta aqui, para que isso tudo? Porque eu gosto, eu vejo bonito assim, eu compro. É legal, a pessoa tem condição de comprar, ótimo. Mas igual dizia Chico Xavier, para que eu vou ter 10 pares de sapatos se eu só tenho 2 pés? Para que eu vou ter 10, 15 calças se eu só tenho 2 pernas? Então, é essa situação que a gente tem que ver. Eu posso ter? Quero ter. Eu comprei? Comprei. Mas aí aquele que eu estou usando, que eu vou trocar ele. Então eu sempre faço isso comigo. Quando eu compro uma coisa para mim, eu dou alguma coisa. Que é para não ficar entupindo armário nem lugar nenhum. E a gente vai aprendendo. O Espiritismo traz essa misericórdia para a gente, esse aprendizado. Porque é o que nós precisamos, aprender a ser melhor diante do que a doutrina nos traz. Senão a gente vai ficar como? Eu estudei Espiritismo de 50, 70, 60 anos. Vai para o plano espiritual, todo abastado, todo lá errado. Por quê? Porque não exerceu a doutrina de verdade. Então a gente tem que aprender a exercer. Então mais adiante ele fala... Ele dá a interpretação de quem são Lázaro, de quem são os ricos. Os ricos são todo aquele que não estão fazendo a sua caridade como deveria, auxiliando alguém devido à situação que eles têm de melhor, em parte financeira, e não ajudam, não fazem nada, né? Quantas entidades aí precisam de ajuda? Quantas pessoas estão lá? Às vezes, uma vez eu ouvi falar, ali no Colégio Amparo, que eles recebiam muita comida dos restaurantes. Aí foi proibido pela Secretaria de Saúde. Foi proibido.
Por quê? Porque se alguém lá passar mal pela comida, vão dizer que eles deram comida passada para a criatura. Então foi proibido. Um dia eu encontrei uma irmã, que é minha conhecida lá, ela disse, pois é, isso está fazendo muita diferença para nós, porque era uma ajuda muito grande que a gente tinha, e agora a gente está com dificuldade. Então olha só, né? Quer dizer, uma coisa atrapalha a outra. Deixa de ajudar porque não tem ajuda. E a gente tem que rever esses quadros sempre, né? Então, esses ricos são todo aquele que não quer ajudar, que não faz caridade, que não corre atrás do prejuízo dele mesmo, porque o que ele está fazendo é prejuízo para ele no futuro. Ele não vai ter ajuda nenhuma na situação de ganância, né, de egoísmo. Então, ele vai ter lá aquele infernozinho que o nosso rico está tendo lá agora, né? E quem são os Lázaros? Os Lázaros são todos aqueles que estão em situação de pobreza, de dificuldade, de doença. Quantas pessoas, né, a gente ouve até nos comentários, até de jornal e tudo, a dificuldade que as pessoas que não têm condições financeiras estão passando em relação à medicação, que o governo poderia dar, pode fazer, e não faz, né? Então isso vai pesar, porque os Lázaros estão vivendo, estão precisando, estão rogando auxílio de saúde, de ajuda financeira, e ninguém faz quase nada. Poucas são as pessoas que estão na frente e que dizem, não, nós estamos ajudando, nós estamos fazendo. E com muita dificuldade, porque não há ajuda, em geral, de que a gente veja, né? O governo mandou tanto, verba daqui, verba dali, não tem. Então, esses Lázaros estão sofrendo, mas eles também têm a condição do nosso Lázaro da história, porque o Lázaro, ele sofreu, resignado, sabendo que ele estava em provas naquela vida, sabendo que aquilo ali ia passar, que ele não ia ficar sofrendo a vida toda, e que o caminho dele seria um caminho melhor do que ele estava tendo ali. Então ele tinha aquela confiança em Deus. Por isso ele foi aceito, recebido por Abraão, né, no céu, entre aspas, né, que era no plano espiritual melhor. Então a gente vê que existe ainda os Lázaros, e não só aquele chagado, aquele da rua, não. Tem muito Lázaro bem vestido, bem apanhado, bem alimentado, que é um Lázaro também. É fome de carinho, de atenção, de amor. É fome de estar com alguém, ser compreendido por alguém, né? Porque muitas vezes a pessoa está perto de uma pessoa e ela fala alguma coisa, o outro debate, ou fala mal, ou não quer saber, não quero essa conversa, não dá ouvidos de ouvir. Então isso também é aquele Lázaro que está necessitado e que ninguém está ouvindo. Então a gente vê que o nosso mundo ele está cheio disso, né? Dos ricos, dos mais abastados, dos menos abastados, dos doentes, dos que estão mais necessitados, daqueles que estão desencarnando em situação de desespero, de revolta, que não foi o caso do Lázaro, né? Mas muitos desencarnam em completo desespero de vida, muitas vezes por situações que tem na família, né? Ou situações dele mesmo, perdeu o emprego, e está desesperado porque não consegue sustentar a família. Quantos suicídios estão acontecendo? Infelizmente, não é? Porque a pessoa não lembra, não tem conhecimento que Deus não dá prova maior que nós possamos carregar. As nossas provas, a nossa cruz é de acordo com a nossa necessidade. Nós viemos para cá para carregar essa cruz, para carregar as dificuldades, as provas, e temos que ser resignados, coisa que falta para muita gente, né? É a revolta interior, pessoas que às vezes têm tudo para ser feliz, mas é revoltado. Aquilo que ela tem basta, aquilo que ela vive é uma porcaria, e vai por aí. Então, são os Lázaros também, né? Que não se achegam ainda
a querer conhecer o lado bom da situação. Bom, hoje eu estou sofrendo, hoje tem problema, mas vai passar. Um dia eu vou estar melhor, um dia eu vou conseguir aquilo que eu pretendo, mas mantendo sempre a sua humildade, a sua resignação, o seu bom comportamento diante daquilo que Deus permitiu. E muitas vezes também as pessoas passam coisas que não teriam necessidade de passar, porque aquela coisa diz assim, Deus mandou, é vontade de Deus, tem que respeitar, porque vem de Deus, eu tenho que respeitar. Tenho sim, mas muitas vezes eu provoco situações que não foi Deus que me permitiu, que mandou para mim, porque eu tenho livre-arbítrio. Então eu vou fazer da minha vida aquilo que eu quiser, e Deus não tem culpa de nada, não é verdade? Se eu sou uma pessoa totalmente que vibra para o plano físico e estou agindo completamente errado daquilo que foi me determinado, que eu me determinei, não é a culpa de Deus, a culpa é minha. Então eu vou ter que responder por esse processo. Então ele fala aqui também, tem um trechinho aqui que fala, né, que os efeitos do nosso proceder durante a existência atual vão refletir-se na outra vida. Olha só a importância da vivência de hoje. O que eu faço hoje vai refletir na vida que vem. De uma forma que eu vou ter que responder para aquilo que eu não fiz, que eu fiz errado, e vou ter que responder, porque cada um de nós é responsável de suas obras, está lá no Evangelho. A cada um será dado conforme suas obras. Então a gente não pode culpar ninguém, não é? E mais ainda, né? Ele fala do rico, né? Que se banqueteava, ria, folgava, enquanto que Lázaro sofria dores atrozes, né? Chorava resignadamente. E aí a morte arrebata as pessoas e aí a coisa muda de figura. Quem ria chora, quem chorava vai sorrir. Que é assim que acontece. Então a gente tem que pensar muito naquilo que a gente está vivendo no dia de hoje. O que eu estou preparando para a minha vida futura? O que eu preparo é hoje. Então eu também não tenho que pensar, porque no passado, agora eu estou pagando coisa lá do passado. Não é bem assim não. Eu estou passando coisas dessa vida mesmo. E eu não posso pensar no passado. Eu tenho que pensar no futuro. E se o futuro está lá me esperando, eu tenho que ter um bom presente. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo no presente de hoje. Então, a coisa é toda assim, para todos nós. Então, tem um conselho aqui de Caibar Schutter. Ele compara a situação do rico e a do Lázaro no além-túmulo como os dois lados de uma moeda. Olha só que interessante. Ou medalha. Esclarecendo sobre as dificuldades de compreender que cada face simboliza efetivamente. O mendigo vai para a abundância e o rico é que passa para mendigar. Nem sempre isso acontece também, né? A gente não vai dizer que isso aqui é uma finalidade. Não, quem é rico hoje vai ser miserável, quem é pobre hoje vai ser rico. Não é bem assim. A cada um vai ser dado conforme a sua necessidade. Então, ele fala aqui que é o reverso da medalha. Isso é o reverso da medalha, né? Vós tendes visto muitas medalhas, figuremo-las numa libra esterlina. De um lado traz a figura do rei ou rainha, mas do outro o seu valor real. Cada um de nós é uma medalha. E como medalha, a libra de ouro vale segundo o câmbio corrente. Assim, também nós valemos de acordo com o câmbio espiritual, que taxa o valor das nossas almas. Aqueles que olham só a efígie não conhecem o valor do dinheiro. Assim também, os que olham o homem só pelas aparências, pelo exterior, não conhecem o homem, porque o exterior do homem é a efígie da vaidade, do egoísmo e do orgulho. O que vale na moeda é o reverso, o que vale no homem é o interior, ou seja, o espírito. O rico trazia no verso característico do rei, mas depois que morreu, apurou-se o valor da medalha gravado no reverso. E esse valor não permitiu ao rico senão uma entrada no Hades, submundo, inferno. Esse Hades aqui eles falam, né, que é um lugar onde vão todos os mortos,
esperando a hora de voltar, a hora de sair de lá. Que para nós é o plano espiritual, né? Muitas vezes um umbral, e que lá nós ficamos até retornar ao plano físico novamente. Mas o Caibar Schutter fala aqui muito interessante sobre essa parte. Então, como a gente fala aqui muito de céu e inferno, o Livro dos Espíritos nos dá uma abertura aqui. Na pergunta 704, deixa eu ver se é essa aqui, está aqui atrás, é 212. Paraíso, inferno e purgatório. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Pergunta de Kardec aos espíritos. Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitais. Então, Kardec fala um trechinho aqui. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Então, o Espiritismo nos fala que não se deve pensar em inferno, purgatório, céu. E aqui ele fala na 1013, aquela era 1012, essa é 1013, que se deve entender por purgatório, dores físicas e morais, o tempo da expiação, que é o que nós precisamos. Mas onde é esse purgatório? É às vezes no umbral ou numa situação em que o espírito vai expiar as suas necessidades, não é? E então, Kardec fala também aqui que o que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal, não lugar determinado, porém estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançar a purificação completa, que os elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então, nós já estamos no purgatório, nós vivemos no purgatório. Por quê? Se a gente está nas nossas provas de vida, então a gente pode considerar essa palavra, né, que não é uma alegoria, como Kardec fala aqui, é uma alegoria, mas que nós podemos dizer, bom, eu estou numa situação em que ainda preciso me reajustar muito, reaver as minhas necessidades. E aqui falando dos gozos dos bens terrenos, que é o caso do rico, né? Na pergunta 711, do capítulo 5, na parte terceira. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não importa um dever sem dar ao homem um meio de cumpri-lo. Então, como ele fala aqui, é um direito da necessidade de viver. Cada um tem aquilo que tem necessidade para viver. Por que às vezes a pessoa tem muito dinheiro? Para viver bem, para ter a sua vida tranquila, sem problemas outros, né, que outras pessoas têm. Mas fala aqui da tentação, né? A letra A. Qual o objetivo dessa tentação? Olha como é que Kardec perguntou aos espíritos, né? Que é uma tentação a riqueza. Realmente é, né? Devolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Devolver-lhe a razão. Então, é a pessoa ter a razão de viver, mas sabendo que essa razão tem que ser muito bem trabalhada. Não pode ser jogada assim ao léu, né? Comprar, fazer, e esquecer que quantas vezes pode fazer um bem a alguém. Então, Kardec fala aqui, se o homem só fosse instigado a usar os bens terrenos pela utilidade que tem,
Sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Olha só, compromete a harmonia do universo. Então, se eu tenho só que usar os bens terrenos, né, pela utilidade que tem, eu só viveria desarmonizando tudo, em especial até na família mesmo, na casa, nos bens, porque tudo decorre do nosso modo de agir, da nossa razão de ser. Porque o que eu tenho, o que eu posso fazer para a minha vida, que Deus me permitiu, eu tenho que fazer o melhor, pelo trabalho, pelo meu esforço, pela minha vida em geral com todos, saber que tem um próximo, bem mais próximo meu, que eu preciso estar atento para ajudar, para auxiliar, às vezes para ir fazer uma visita, para dar uma palavra amiga, isso tudo nós precisamos pensar. Então, Kardec ainda fala mais aqui adiante, né, sobre essa situação, que ele pergunta, né, traçou a natureza limites aos gozos? Traçou, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Então, olha só, né, a resposta dos espíritos. Se a gente chega aos excessos de só querer, porque o querer é bom, o ter é bom, mas o ser é que é o importante. O que eu sou? O que eu fiz daquilo que eu tenho? O que eu faço daquilo que eu tenho? Daquilo que eu recebi? Então, eu tenho que ser muito mais do que ter. A nossa necessidade é essa. Porque o que eu tenho material vai ficar por aqui. Eu não vou levar para lugar nenhum. Agora, o que é meu espiritual, eu vou levar. Então, se eu fizer o melhor que eu puder para mim, eu sei que eu vou estar num lugar melhor, como Lázaro foi. Então, aqui no final, que fala da resposta de Abraão, é o testemunho de um espírito desencarnado, não seria jamais considerado, tendo em vista que espíritos da categoria superior, como Moisés e os profetas, não foram acreditados. Olha só, não foram acreditados. Que a resposta de Abraão, o que Abraão falou para ele? Olha só o que Abraão fala. Ele pediu o roubo, né? Pediu o desespero, em desespero. Então, o Abraão fala para ele, que ele fala, né? Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, né? Que pede a água para aliviar a língua dele que estava queimando. Então, Abraão fala para ele, meu filho, eu não posso fazer nada por você. Você teve tudo às mãos e não pôde fazer nada. Então, agora chegou a hora de você receber aquilo que você deixou de fazer, né? Que você deixou em branco, no caso, né? Então, ele disse, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, ele pediu para que um anjo, né, fosse aos familiares dele contar o que ele estava passando lá nesse inferno dele, para que a família não fizesse o mesmo que ele tinha feito, para que não sofresse o que ele estava sofrendo naquele momento, né? Então Abraão diz a ele, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha só nós nessa história, né? Quem são aqui a Moisés e os profetas? São a espiritualidade falando para nós, nos dando conselho, através da doutrina, através dos ensinamentos que Jesus deixou, falando tudo para nós, e nós não estamos dando ouvido, muitas vezes, né? Todos os espíritos querem o melhor para nós, Deus quer a nossa felicidade, mas às vezes a gente perde, porque a gente acha que não, quem é que vai me ajudar? Que anjo, não existe nada, e aí passa a desacreditar, né? Então ele fala aqui, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite, porque não vai acreditar no anjo bom chegando, porque às vezes não acredita nem em Deus, acha que Deus está errado, que as coisas acontecem que não deveriam acontecer. Muitas vezes eu ouvi pessoas falarem na pandemia, que Deus é esse, que dá essa pandemia, essa doença aí para matar tanta gente. Olha,
a pessoa não tem conhecimento, ela não tem discernimento do que é a vontade de Deus, porque Deus não mandou matar ninguém. O homem simplesmente que tem os seus processos de provas e expiação. Então Deus não é culpado de nada. Deus é maravilhoso, bondoso, porque aquele que morreu lá com a sua situação, ele vai ser recebido no plano espiritual. Se ele não vai ser tão bem recebido quanto Lázaro, porque ele está levando as suas sintonias de revolta, de erros demais, de falta de caridade. Então isso vai fazer com que ele não vá ver esses anjos que estão ali para auxiliá-lo, porque tudo em nós depende da nossa sintonia do bem ou sintonia do mal. O mal funciona da mesma forma do bem. Então depende da minha pessoa saber o que é melhor para mim. Essa é a minha finalidade, né? Então, como ele fala aqui depois, que a resposta de Abraão é sábia. O testemunho de um espírito desencarnado não seria jamais considerado, tendo em vista que espíritos de categoria superior, como eles, né, não foram acreditados. Porque quantos conselhos houve naquela época dos profetas, né, das pessoas da lei, e ninguém ouviu, tanto que crucificaram Cristo, sabendo que o Cristo não tinha erro nenhum, não tinha condição de nada, mas a gente sabe também que não houve nada errado, porque tudo tinha uma finalidade, né? A finalidade do Cristo era nos mostrar, ali naquela morte dele, a forma de viver, a forma de saber as condições de que ele teria que passar bem, resignar e seguir em frente, que foi o que aconteceu, né? Então aqui também, pelo livro Pai Nosso, tem um trechinho, eu vou ler só o finalzinho, que a gente está quase já. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem, quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Então é isso. Qual é a nossa realidade? Primeiro, nós somos filhos de Deus. Deus é único, nosso Pai. E qual é a minha finalidade? É viver nesse mundo aqui eternamente? Não. Meu corpo tem um tempo, ele é o instrumento da minha vivência, né? O instrumento do meu trabalho, porque o nosso corpo, por que ele é instrumento do trabalho? Porque é com ele que eu faço tudo o que eu preciso. Eu trabalho, eu como, eu ando, eu ouço, eu vejo, então tudo isso é dependência do nosso corpo físico, que nós precisamos, né? Mas trabalhar isso é necessário que nós saibamos como trabalhar também esse corpo físico, para que ele tenha a vivência necessária, o tempo do fluido vital certo, porque muitas vezes, pelo desgaste de muita coisa errada, inclusive, né, de malícias, de pensamentos ruins, a pessoa elimina um pedacinho do seu tempo. Ninguém lembra isso. Não era para morrer agora, era para morrer só daqui a um mês, mas morre um mês antes. Por quê? Deus quis assim? Não. Ele provocou a sua passagem um pouquinho antes. Então isso a gente tem que entender. Não é Deus que faz nada, somos nós que provocamos tudo. E quando ele fala aqui, a nossa realidade eterna é o plano espiritual melhor. Se eu vou reencarnar 1, 2, 3, 4 vezes ainda, não importa. Importa que eu estou cumprindo essa reencarnação de acordo para melhorar, para poder sair daqui um pouco melhor. Como que eu vou sair um pouco melhor? Fazendo com que eu me veja, me estude aquilo que está tão ainda ferrenho na minha caminhada, para que eu comece a consertar aos pouquinhos. Se eu estou assim hoje, não, isso aqui não está cabendo bem mais para mim, porque eu estudei, eu estou escutando que isso aqui não vai me melhorar, só vai fazer com que eu fique estacionário ali no mesmo lugar. Então, é essa finalidade, né? Essa realidade que nós temos. O que é a eternidade? A eternidade para nós é quando nós tivermos aquele caminho do homem de bem perfeito. Esse é o caminho eterno para nós. Vamos chegar, vai demorar muito, muito, muito tempo talvez, mas nós vamos chegar à cristandade, porque Jesus caminhou assim como nós estamos caminhando.
Então a gente vai chegar também a um espírito mais puro e poder fazer a caridade de uma forma totalmente diferente da material, porque a caridade espiritual, ela tem muito mais valor. Um pensamento no bem para alguém, né? A gente às vezes ouve alguma coisa de alguém e a gente emite aquele pensamento: oh meu Deus, tem misericórdia dessa situação, que o Senhor, que a espiritualidade possa ajudar, o Senhor intercedendo para essa pessoa, para essa situação. Isso é caridade, está na eternidade, porque um dia nós vamos estar lá só fazendo coisas boas, auxiliando aqueles que estão aqui como nós estamos. Essa é a finalidade da nossa reencarnação, é seguir no bem, é seguir melhor, para sermos um tanto mais abastecidos de felicidade, porque Deus quer nossa felicidade. Deus não quer que ninguém sofra. Deus não nos preparou para o sofrimento, né? Então, a gente tem que lembrar sempre. Aqui, o nosso Livro dos Espíritos também tem uma pergunta aqui muito interessante. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Já pertenceu. Isso falando nos mundos que carecem de muita coisa ainda boa, né? Em que época? Durante a sua formação. Quer dizer, durante a formação da Terra foi tudo colocado lindamente, né, com a governança de Jesus, através da misericórdia divina, e nada é inútil na natureza, tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio, tudo é habitado, a vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão de séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Olha a misericórdia divina, né? Então, nós sabemos que desde o início da formação do mundo havia vida, e essa vida foi aos pouquinhos acontecendo de uma forma a chegar a nós, porque nós somos fruto do início da misericórdia divina sobre nós. Os elementos da natureza estão em nós. Por isso, nós temos a obrigação de respeitar a natureza. As águas, as matas, as pedras, tudo isso nós temos que respeitar, porque é de lá que nós viemos. Aqueles fluidos, aquelas emanações que estão lá, é que formaram o nosso corpo físico, chegaram até nós pela misericórdia divina. Então nós temos que respeitar isso para sermos eternos, para termos essa situação de eternidade. Precisamos ralar muito ainda, precisamos chegar ao ponto de dizer: eu não faço mais isso, graças a Deus. É difícil? Muito difícil. Ainda a gente vai resvalar, mas a gente vai ter aquela certeza dentro de nós: eu vou conseguir, eu vou fazer o meu esforço e não vou mais praticar essa situação, porque nós não fazemos nada para ninguém, nós fazemos para nós mesmos. Porque quando eu faço alguma coisa para alguém, eu tenho uma sombra, né? Eu estou estudando Joana de Anjos, isso me fortalece muito também. Nós temos uma sombra, e Jung fala dessa sombra, né? Joana fala dessa sombra. O que é a sombra? É um reflexo daquilo que eu estou fazendo. Está lá gravado na minha sombra. Eu não vou poder sair dali. Então, se eu sei que aquilo ali está sombreado no meu perispírito, na minha vida espiritual, eu tenho que regrar a minha caminhada. Porque um dia eu vou ter que dar satisfação daquilo que eu fiz, que eu falei, que eu deixei de fazer e por aí afora. Então, que nós saibamos que no dia de hoje, né, esse dia friozinho, já está meio friozinho, choveu bastante também, que a gente possa, em casa, se organizar espiritualmente, num cantinho, sozinho, e pensar nisso, pensar. Eu sou Lázaro ainda? Será que eu ainda sou o rico? Nos meus pensamentos, nas minhas ações? Porque independe de dinheiro, né? Às vezes a pessoa se acha rica,
de muita coisa, né? Do egoísmo, do orgulho dela, né? Se acha super rica, né? Que eu sou a melhor. E a gente sabe que não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós estamos no mesmo caminho. Se um é mais instruído do que o outro, é porque ele teve condições. Mas não quer dizer que ele seja espiritualmente melhor que o outro. Não. Espiritualmente nós estamos no mesmo caminho. Então a gente faz essa reflexão dentro de nós. O que eu estou pretendendo para a minha vida espiritual? O que eu estou pretendendo para amanhã, quando eu estiver no plano espiritual? Como eu vou chegar lá? Eu vou chegar como Lázaro, vou perder todas as minhas chagas, porque o Lázaro, essas chagas do Lázaro, representam as nossas chagas de tudo que a gente ainda traz de errado em nós, né? A vaidade, o orgulho, a ambição, a maledicência, são chagas. Então a gente vai chegar lá sem essas chagas. Vamos deixar por aqui, vamos perdendo aos pouquinhos para chegar lá como Lázaro, porque ele não chegou lá chagado, ele chegou lá limpo, feliz, né? Todo radioso, todo coberto de luz luminosa. E é isso que para nós a gente tem que pretender. Eu quero ser um ser melhor hoje, para que eu possa chegar no plano espiritual e ser ao menos recebido por alguém, aquele amigo querido que já foi antes da minha pessoa, aquele amigo que já está melhor do que eu em sintonia espiritual e que vai estar lá para estender a mão e me receber. E eu vou ser uma pessoa feliz. Então, que nós esqueçamos aquela coisa das chamas, da dor, do sofrimento, porque a gente sabe que nosso mal agir, nosso mau comportamento vai acontecer isso. Nós vamos nos achar em desespero, em tristeza, em sofrimento, e não vai ser tão bom. Ninguém vai ficar perdido, ninguém vai ficar sofrendo a vida inteira lá no plano espiritual, mas vai ter um tempo de sofrimento e vai doer muito dentro do espírito, porque a gente sabe que o perispírito é um mata-borrão que a gente tem. Tudo está ali registrado e nós vamos levar aquilo conosco. Então que a gente possa, eliminando aos poucos, fazendo com que a gente pense melhor, reflita sobre as nossas situações, né? Deixando o outro de lado, porque a gente diz, mas eu não sou melhor porque o fulano não me ajuda, porque o fulano implica comigo. Não, vamos esquecer o fulano, vamos esquecer o outro, vamos cuidar de nós, porque o outro, o caminho é dele, não é meu. Me preocupo demais com o fulano. Não se preocupe, ore por ele, mas deixe que ele siga a vida dele. A gente não pode prender os filhos, a gente não pode prender ninguém, cada um tem seu caminho, né? Quem prende está errado, porque aí é egoísta. A gente não pode prender ninguém, cada um tem o seu caminho para seguir. Então que nós possamos refletir sobre isso, né? Sermos mais abertos, mais libertos de muitas coisas que vai nos prender aqui nesse torrão. Que nós sejamos mais felizes todos os dias. Parar de reclamar, está chovendo, meu Deus do céu, aquela reclamação, isso atrapalha a nossa existência. Não vamos reclamar nada, porque se a natureza acontece, é porque é necessário. Não existe nada por acaso. O acaso nós que fazemos. Não, foi um acaso. Não tem acaso, tem acaso sim, porque se eu agir mal, o acaso aconteceu, porque não era para acontecer, aconteceu. Então a gente tem que analisar muito aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, como a gente vive, o que eu estou prestando de caridade para alguém, o que é pensar nesse Lázaro, o que eu tenho dentro de mim de Lázaro. Qual é a chaga que eu estou carregando? Qual é a dor que eu tenho que sentir depois? Então vamos mentalizar, refletir, para que a gente possa ter um caminho melhor, uma vida melhor, porque nós já estamos, a maioria aqui, né, já estamos mais para lá um pouco do caminho. Então a gente precisa saber que nós não temos aquele tempo enorme, não. É bem verdade que as crianças também, ninguém pode dizer, né? É neném, é criança, ninguém sabe o tempo de ninguém. Mas nós que estamos na idade que estamos, vamos refletir, vamos ajudar, vamos nos ajudar para poder ajudar alguém que esteja também ao nosso caminho. Então eu desejo a vocês uma ótima semana, muita paz nos corações.
Não reclame da chuva, a chuva é necessária. Eu estou feliz por estar molhando minhas plantinhas, adoro minhas plantinhas, né? Então está molhando lá. Vamos agradecer. O sol chegou, está quente? Ah, está ótimo, está maravilhoso. Vamos respeitar as coisas de Deus, é a nossa finalidade, porque senão que eternidade nós vamos ter se a gente está reclamando do Pai aqui? Aí fica difícil, né? Então, muita paz para vocês, muito obrigado por me ouvirem, que cada um leve daqui a certeza de que é possível e é necessário ser feliz. Obrigada. Muito obrigado, Maria Luísa. Quantas reflexões, né, para levarmos para nossas casas. Neuza vai fazer a prece de encerramento. Senhor Deus, amigo Jesus, espiritualidade bondosa dessa casa, obrigado. Obrigado por estarmos aqui. Obrigada por termos essa casa que sempre está de portas abertas para nos receber, nos orientar, nos guiar. Obrigada, Senhor, por todo o estudo que aqui foi apresentado. Que possamos levar para o nosso dia a dia todo esse aprendizado, perceber sempre o que é melhor, o que é o bom, fazer o bem, nunca esquecendo de que o que nós não queremos para nós, não podemos fazer ao nosso próximo. E assim, elevando a nossa caminhada rumo ao progresso, rumo a Jesus, como Ele um dia prometeu que nós chegaremos a ser como Ele. E assim, Senhor, acreditamos. Obrigado por tudo, Mestre. Que assim seja. Graças.